Olá, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, nos ampare. Mais uma vez, tendo a oportunidade de estarmos juntos através do nosso vídeo semanal e tendo a oportunidade de adentrar ao lar de cada um, né? E assim, como eu sempre digo, nessas oportunidades que nós temos de dedicar ao nosso recolhimento espiritual. Tudo que nós podemos assistir de palestra, ler um bom livro e ter o nosso momento espiritual, isso é de uma importância muito grande, porque nas atribulações que nós temos da vida, se nós não tivermos essa sustentação espiritual, tudo fica muito mais difícil, né? E entrar nas faixas vibratórias difíceis, nós temos ainda uma facilidade muito grande. Haja visto a nossa matéria, ela é muito pesada. Então, nós temos essa facilidade de adentrarmos em dificuldades vibratórias e esses dias até assistindo a um programa na TV, tinha um especialista de problemas mentais dizendo que é uma época, desde que começou essa pandemia, que nunca se teve uma procura tão grande por remédios antidepressivos e a procura por especialistas de doenças mentais, não é? Então, isso nós precisamos, já conhecedores da doutrina espírita, conhecedores assim, né, caminhando pela doutrina e seguidores do Cristo, nós precisamos saber da importância de manter a nossa saúde mental, né? A nossa saúde espiritual. Então, o recolhimento para a nossa instrução, para o nosso aprendizado, né? Nos traz um conforto muito grande, nós não podemos descuidar disso. E outra, nós precisamos sempre estar atentos que o que prevalece é a vontade do Espírito, não é? Então, nós precisamos estar sempre procurando estar com o nosso padrão vibratório em equilíbrio, porque situações de desequilíbrio estão aí à nossa volta, não é? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, analisar a cada situação que se achega até nós, né? Analisarmos qual a atitude, qual a reação que nós vamos ter para não entrarmos em desequilíbrio. E se a gente observar esse nosso retorno às atividades, né, já com praticamente a população vacinada, né, aos poucos está sendo liberada, então nós precisamos retornar também com cuidado, porque querendo ou não, nós passamos um tempo em recolhimento, não é? Trabalhando, fazendo as nossas atividades profissionais em home office, né? Estando mais dentro de casa. Então, quando nós agora nos voltamos à nossa rotina, né, nesse convívio, nós precisamos estar atentos também, porque a gente percebe uma euforia muito grande e as coisas precisam ser tomados cuidados, respeitar ainda, né, os distanciamentos, o que nós estávamos fazendo, porque a coisa ainda não está resolvida. E também não podemos também nos lançar com muita euforia, né, porque é como se nós saíssemos de um casulo, né, e de repente vemos toda essa
essa abertura, então nós precisamos ir com cautela, porque senão nós corremos muito risco de cairmos em desequilíbrio, enfim, né? Então vamos com cautela, com paciência, com pensamento em equilíbrio, analisando todas as coisas, para que realmente nós tenhamos, né, o nosso alicerce espiritual bem definido e bem equilibrado. Então, antes de iniciar os nossos estudos do Evangelho, que nós possamos acerenar o nosso coração, agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, nosso Criador, por mais essa oportunidade, a oportunidade da vida. Agradecendo ao Mestre Jesus, esse irmão querido que nos acompanha, nos sustenta. Agradecendo a Maria, que zela por todos nós, ao nosso espírito mentor e a toda essa espiritualidade amorosa que trabalha por nós. Lembrando sempre daqueles corações que nós desejamos que a nossa vibração se achegue até Ele. Lembrando também de todos esses irmãos que já estão na espiritualidade e que continuam ligados a nós pelos laços de amizade e que as suas preces também se achegam até nós. Pedimos a Deus, nosso Pai, olhai pelo nosso planeta Terra, que passa por dificuldades tão grandes pelos nossos governantes e um processo de transição difícil, conturbado, razão pela qual precisamos estarmos sempre alertas e sempre tendo a oportunidade de, quando chamados, possamos ser aquele que auxilia na obra do Cristo na terra. Que o Mestre Jesus nos fortaleça, nos ampare, envolva a todos os lares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos estar trabalhando, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E hoje nós vamos estar trabalhando o item 7 e o item 8, amar os vossos inimigos. Eita, como é complicado isso aqui, né? Amai os vossos inimigos. Porque a gente observa que nas mínimas coisas, quando nós somos contrariados, nós já deixamos a ira, né, o nosso orgulho, tomar conta de nós. O tempo que nós nos irritamos e começamos a vibrar negativamente é muito rápido. O tempo, quando nós paramos e começamos a refletir para encontrar o nosso equilíbrio, né, ele é muito maior, né? Então, nós temos uma facilidade muito grande de armazenarmos vibrações difíceis e uma dificuldade muito grande de encontrar o perdão, de superar o nosso orgulho e perdoar, né? Orgulho, por isso que Jesus, né, a espiritualidade nos orienta, né? Combater o orgulho, é a chaga, né? É o que leva tantos corações a cometerem atos que depois vem o arrependimento, mas muitas vezes difícil de se reparar. Eu vou tomar a liberdade da gente ler porque
o item 8 é um pouquinho mais longo, mas vai dar para a gente trabalhar, né? Então vamos lá. Se alguém te ferir na face direita, item 7, vos tendes ouvido o que disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Está no Evangelho de Mateus. Item 8. Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho e dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse, não resistais ao que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Para o orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar o insulto que em se vingar. Isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho, se ele for a causa de escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo freio às suas agressões. Bem logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz, por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra. Disse, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. Isso, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, e é a única que nos pode dar força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Tá? Então veja, eu me lembro de um amigo que sempre nos dizia que quando nós nos sentimos prejudicados pela atitude de alguém, né, que nós, em recolhimento com essa pessoa, eu e ela, nós temos que sentar e eu me posicionar com essa pessoa que aquilo que ela está fazendo
está me prejudicando, está me incomodando. Ou seja, sermos ali olho no olho, né? Ali, sem medo, que às vezes essa dificuldade que nós temos de sermos sinceros, né, e honestos para conosco mesmo, né, o que muitas vezes acontece é que eu também quero pagar na mesma moeda aquilo que o outro está me fazendo. Nós observamos isso com muita facilidade no nosso local de trabalho, não de repente no nosso convívio familiar ali, mas a nossa parentela, a nossa vizinhança, onde nós ali, a nossa comunidade. Então, nós constantemente estamos sujeitos a sofrer uma agressão. E não são coisas graves, não. É no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quantas vezes, mesmo ali na rua, vamos pegar ali no trânsito, ou onde nós estamos, às vezes tentando fazer tudo certo, de repente, uma coisinha que eu não consegui perceber, o outro já interpreta de uma maneira agressiva. Então, quanto xingamento nós recebemos, quanta vibração de raiva, de ódio nós recebemos por conta de uma coisa que muitas vezes a gente não percebeu que estava prejudicando o outro, né? E assim, observa que no nosso cotidiano, se nós não tomarmos cuidado, nós muitas vezes, no calor daquela agressão, nós já partimos também querendo defender aquilo que eu considero que o outro precisa ouvir também, que não foi culpa minha, não é? Então, em vez de eu realmente falar, me desculpe, eu não percebi, né? Por gentileza, você me desculpa, nós já partimos para o revive. Então, veja que o Cristo, ele não quer que nós sejamos saco de pancada de ninguém, não é isso, não é? É que para que nós tomemos o cuidado para não levarmos uma injúria cometendo uma outra injúria, sermos a pedra de tropeço do outro, lesar o outro pelos meus interesses. Então é isso que ele condena, não é? Não pagar o mal com o mal. Então veja que, como ele coloca na época de Moisés, tinha que ser olho por olho, dente por dente, porque naquela época nós, ainda espíritos muito embrutecidos, né, tinha que ser um pouco pela lei do medo, não é? Passada essa fase, né, já conhecedores de Deus através dos ensinamentos de Moisés daquela época, quando na vinda do Cristo ele veio nos ensinar, né, a mansuetude, não é? Então ele veio pregar para nós, né, o amor ao próximo. Então é isso. E hoje, vivenciando a doutrina espírita, nós já sabemos da gravidade de carregarmos no nosso coração uma injúria, carregarmos o ódio, o mal. E nós sabemos que muitas vezes aquilo que eu sou colocado à prova nessa encarnação é justamente para superar as minhas dificuldades espirituais do passado, percebe? Então, quantos corações bondosos, vamos dizer assim, acima de qualquer grau de dificuldade que nós vemos aí, até nos noticiários, enfim, cometem atos de atrocidade porque não conseguiram suportar aquela dificuldade. O peso do orgulho foi maior, não é? Então é isso que nós precisamos tomar cuidado, porque nós já sabemos dos malefícios
espirituais que nós podemos carregar se nós deixarmos, né, o nosso orgulho, a nossa ira, a nossa raiva prejudicar alguém, né? Nós já sabemos das dificuldades espirituais que isso acarreta para nós mesmos. Eu me lembro de uma passagem do Chico que uma pessoa chegou até ele e falou: Chico, né? Eu faço a caridade, tudo, e você acredita que os ladrões me roubaram? Que o Chico, naquela tranquilidade dele, né, disse: ainda bem que você teve condições de restituir o seu erro do passado, a sua dívida, vamos dizer assim. Então, nós precisamos estar atentos, porque às vezes, mesmo sendo lesados, nós estamos tendo a oportunidade de restituir alguma coisa, mas acima de tudo, exercer o perdão, não desejar o mal àquele que me causou o mal, né? É seguir a vida, agradecendo a Deus que aquele mal não nos trouxe um prejuízo maior na vida. A vida continuou, não é? E nós vamos fazer as nossas superações. E assim a harmonia se estabelece no nosso coração. Esses dias, eu pegar um exemplo que aconteceu comigo, eu estava fazendo um trabalho e esse trabalho ele se destinava a uma determinada pessoa. E cada vez que eu fazia alguma coisa, eu recebia uma crítica dura do outro lado. Em algumas vezes, eu achei que estava sendo demais. Olha só. E como isso já começa a fermentar no nosso coração, no nosso pensamento. Então, num determinado momento que eu precisava fazer uma correção daquilo que o outro me pediu que não estava do seu agrado, fazendo ali, na hora de enviar, o pensamento que veio falou: e agora? Será que está do agrado do outro? Né? Então, mas independente disso, eu mentalizei aquele coração e fiz uma prece por ele. Né? Fiz uma prece a ele. Porque de repente, a dificuldade que ele também está passando diante do trabalho dele também não permite, não deixa ele ver outra alternativa. E ele se torna uma pessoa, aos meus olhos, de repente, agressiva, mas para ele está tudo normal. Então, eu direcionei uma prece a ele, não é? Não uma prece que ele aceitasse meu trabalho, não. Uma prece que Deus o envolva, que Deus, né, o auxilie na sua caminhada. E aí eu me reequilibrei, eu voltei ao meu equilíbrio normal. E é assim que nós temos que proceder, não é? Então, quando Jesus coloca, se alguém te bateu na face direita, oferece a outra, é isso, é não revidar, é suprimir o meu orgulho, aquilo que eu me sinto agredido, ferido, e com equilíbrio analisar. Então, hoje, nós que conhecemos o Cristo, temos que praticar isso. Ela não pode simplesmente sair da literatura e eu achar palavras bonitas, né? Palavras de equilíbrio, de harmonia, mas o primeiro sinal de contrariedade eu ponho as garras de fora. Então é isso que o Cristo nos alerta. E conhecedores da doutrina espírita também, sabemos a importância de que temos que nos harmonizar com os nossos inimigos, e aqui o capítulo 12, né, é justamente isso, amai os vossos inimigos, não é? É para todas as situações, né? São para todas as situações, para o nosso cotidiano, porque estamos tendo a oportunidade de sermos a exemplificação.
Então, não é para que sejamos sacos de pancada de ninguém, mas que nós venhamos realmente a exemplificar aquilo que nós já conhecemos. Então, é muito bom, é muito bonito, né? Nós estamos no templo religioso, onde existe harmonia ali, estarmos todos ali no ambiente vibratório harmonioso, mas a prática realmente é aqui fora, é no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então estamos sendo colocados ali à prova a todo instante. E outra coisa também, que é pagar o mal com o mal, não é necessariamente eu praticar um ato de retribuir aquilo que eu recebi, mas é a nossa vibração. Não é? Porque às vezes eu recebo uma injúria e ao invés de resolver aquilo quando eu tenho oportunidade, eu fico vibrando negativamente contra aquele outro, lançando aí na atmosfera as minhas vibrações de dificuldade, de ódio, de rancor para aquele nosso irmão. Olha só, né? Então não é aquele que chega às vias de fato. É aquele que ali carrega ali, né, o desequilíbrio, o seu ódio, a sua ira, lançando contra o outro. Aí, em contrapartida, o que vai acontecer? Como nós somos vibração e energia, eu vou entrar em vibração de desequilíbrio, de ódio e de raiva, né, com outros que estão aí vibrando na mesma sintonia que eu. E aí nós nos tornamos espíritos vibratoriamente em desequilíbrio. Olha o cuidado que nós temos que ter. E aquela máxima do orar e vigiar, né? Vigiar o quê? Os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas fraquezas. Vigiar o nosso orgulho, né? Para que ele não seja motivo de desequilíbrio, né? E que eu cometa atrocidades por conta de revidar alguma coisa que me desagradou. Então, quando nós estamos aí na rua, lá no nosso carrinho, né? Por exemplo, passa alguém, ou sei lá, eu fechei alguém, ou não vi, ou estava andando muito devagar, passa alguém gesticulando para a gente, que ele siga o caminho dele. Eu não sei o que ele está carregando no coração, mas eu sei o que eu já aprendi. Percebe? Eu já sei o que eu aprendi. Então, façamos ali um pensamento positivo, né? Me desculpe se eu errei, se eu te contrariei, me desculpe, né? E tenhamos a coragem também, voltando àquela fala que eu disse ali, lá no início. Quando alguém, por alguma razão, praticar alguma coisa que me desagradou e que não dá realmente, eu ali, né, me sinto incomodado com aquilo, aprendamos a chamar essa pessoa, eu e ela, e sermos honestos ali, cara a cara, né? Colocar aquilo que me desagrada, né? Então nós precisamos ter a coragem de fazer isso sem medo, não é? De colocar aquilo que me incomoda. E da mesma forma, se eu sentir que eu incomodei alguém e que de alguma maneira eu trouxe algum desequilíbrio para alguém, né, que eu tenha realmente a humildade de chegar a essa pessoa e pedir desculpas a ela. Isso vai aliviar o nosso coração, vai aliviar os nossos pensamentos. E nem por isso vai me tornar menor. Não, não vai me tornar menor em nada. Muito pelo contrário, né? Nós enxergamos a vida além da vida presente aqui na Terra, o que ele coloca ali. Nós já somos conhecedores da doutrina espírita. Nós já somos conhecedores do Evangelho do Cristo. Nós precisamos enxergar na vida presente a oportunidade de enxergar a vida futura, aonde eu quero chegar. Percebe?
Meus irmãos, era a mensagem que nós tínhamos para hoje. Espero que tenha tido a oportunidade de trazer, né, a- o, aquilo que o Evangelho nos permitiu falarmos hoje e que de alguma maneira tenha ajudado a refletir em alguma dificuldade que alguém porventura esteja passando, né? Mas lembrando sempre, somos filhos de Deus e Ele só quer o nosso bem, ok? Muita paz a todos, que o Mestre Jesus nos ampare e, como a gente sempre coloca, um até breve, porque daqui a pouquinho nós vamos estar aí juntos de novo, né? Na oportunidade de um novo vídeo, se assim Deus nos permitir, ok? Muita paz para todos e até sempre.